Oi gente, já começo avisando que esse vídeo não é o tipo de vídeo fofo ou engraçado que eu costumo publicar, porque tem horas que é preciso falar sério e de coisas que não são tão agradáveis assim. Essa semana eu li um post que falava: é fácil falar para uma pessoa deixar de ser insegura, afinal não foi você que passou pelo que ela passou. E eu confesso que essa frase ela me causou um misto de emoções, desde raiva até comoção. Eu entendo e eu respeito a sua dor. Ninguém tem o direito de te julgar, de falar que isso não é nada. Afinal, a dor ela é sua e a sua maneira de sentir essa dor também é só sua. Algumas pessoas demonstram mais, outras sofrem em silêncio, cada um sente do teu jeito. Não quer dizer que aquela que sofre, que se descabela, ela sofre mais do que aquela que prefere ficar quieta na dela. Mas, ainda pensando nessa frase, será que uma situação dessa de insegurança pode ter passado o fato de você ter alguém passando a mão na sua cabeça e falando: tadinha, ela é tão frágil, fica aí quietinha mesmo no seu canto. Será que essa é a melhor maneira de ajudar uma pessoa? Que tipo de estímulo, coragem e esperança você oferta para uma pessoa que está numa situação que já é uma situação de vítima? Nenhuma. Ela vai continuar alimentando essa insegurança e sofrendo na vida pessoal, na vida profissional e social, porque ela tem medo de ser ela mesma. E como será que essa pessoa agiria se tivesse alguém do seu lado falando: olha, eu entendo e eu respeito a sua dor. Eu sei que não foi fácil o que você passou, mas eu acredito em você, eu acredito que você pode fazer novamente, eu acredito que você vai conseguir vencer. Consegue perceber a diferença de energia entre essas palavras, entre essas frases? Nós vivemos hoje numa geração extremamente complicada. O mundo ele tá tão dodói que nós precisamos calcular milimetricamente aquilo que nós falamos para que não sejamos mal interpretados, cancelados e até para não sofrer nenhum tipo de processo. É a típica geração mimimi. E eu posso falar de insegurança com toda a propriedade do mundo, pois eu era uma pessoa completamente insegura até pouquíssimo tempo atrás. Eu permitia que as pessoas vissem apenas aquilo que eu queria mostrar. Eu fingi por muito tempo ser uma pessoa segura, forte e corajosa. Mas ninguém sabia o que eu passava quando eu chegava na minha casa e eu ficava sozinha lá em quatro paredes. Eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida completamente sozinha. E eu decidi sofrer sozinha porque eu sabia que tudo aquilo tinha um propósito. É lógico que quando a gente está vivendo na dor é impossível pensar que aquilo é bom ou que aquilo vai ter algum tipo de final feliz. Mas a minha fé, ela sempre me sustentou. Tinha dias de completo desespero, que eu realmente sentia que naquele momento Jesus me carregava no colo, porque de verdade eu não tinha força nem para me mexer. E durante esse deserto eu pude olhar para dentro de mim e avaliar os motivos das minhas inseguranças, analisar se as minhas autoexigências elas faziam sentido, e eu vi quem estava na minha vida para somar e quem estava na minha vida para sugar. Eu decidi que, mesmo vivendo tanta dor, eu ia continuar a caminhada, eu ia provar para mim mesma que eu era forte e capaz o suficiente. Não porque eu acreditava nisso, tá? Mas eu calei a voz do mundo e eu decidi escutar apenas a voz que me sustentava, que era a voz de Deus. E ele falava: continue, minha filha, eu estou contigo. Sabe como diz aquela música? Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Então, hoje olhando para trás, eu vejo o quanto eu fui forte e corajosa. Mas será que eu teria me tornado quem eu sou hoje se alguém tivesse passado a mão na minha cabeça e falado: coitadinha dela, tão frágil, não se exponha não. Então, apesar de ter vivido uma fase da minha vida que eu acabei me esquecendo realmente de quem eu era, que eu enterrei sonhos, e o meu verdadeiro eu sempre soube que no fundo existia uma força superior. E o fato de sempre ter sido inconformada com algumas situações, algumas respostas ou falta de respostas, eu sempre busquei estudar para compreender as situações. E como não poderia ser diferente, esse inconformismo ele também está presente na minha vida profissional. E não é à toa que eu já fiz 7 pós-graduações e alguns cursos aí de extensão para atender e conseguir devolver esperança para aqueles pacientes que já haviam desistido completamente do processo.
E eu ainda criei o programa de emagrecimento com um conteúdo que é extremamente rico e transformador, que é resultado de anos de vivência e de estudos. É o Inconformáveis, mas eu não tô aqui para falar do curso não, tá? Então, eu estou aqui, também não estou aqui falando que eu sou melhor do que ninguém. Bem longe disso mesmo, tá? Eu posso falar para vocês tranquilamente quem são os profissionais que eu admiro, que eu me inspiro nessa minha caminhada. Mas o que eu tô querendo mostrar para você, deixar claro aqui, é que apesar da insegurança, apesar da fragilidade, apesar das adversidades, eu não desisti, eu não deixei o medo calar minha voz ou me paralisar. Hoje, o medo é que tem medo de mim. Eu amo essa frase. E eu sei que eu fui duramente criticada por algumas pessoas e até alguns profissionais quando eu decidi fechar o consultório para atender o novo chamado de Deus para minha vida. A caminhada tem sido fácil? Não, não tem. Já pensei em desistir? Sim, várias vezes. Afinal, era tão confortável continuar na minha zona de conforto, né? Trabalhando num consultório bonito, com a agenda lotada, faturando muito bem todo mês. Quantos nutricionistas não me procuraram pedindo estágio, queriam trabalhar comigo para aprender como eu fazia para fidelizar os meus pacientes e ter um retorno tão positivo todos os meses? Mas muitos medem o sucesso pelo quanto de dinheiro se ganha no mês. E para mim, sucesso é a diferença que o meu trabalho faz na vida das pessoas que confiam em mim. Nós estamos vivendo numa época realmente difícil e eu sei que a pandemia ela acabou intensificando ainda mais esse turbilhão de emoções. Infelizmente, os índices de ansiedade, depressão e suicídio nunca estiveram tão altos. Mas por que disso? Por que as pessoas estão tão inseguras e fragilizadas emocionalmente que não conseguem escutar nada diferente daquilo que elas gostariam de ouvir? Por que querem fazer apenas aquilo que têm vontade e não o que precisa ser feito? Por que se comparam com quem julga ser perfeito e se anulam para imitar esse alguém na tentativa de ser aceito? Esse é um dos motivos que até hoje você não chegou aonde você queria chegar, talvez pelo fato de estar se anulando. E o único modelo de perfeição que nós temos e que deveria ser imitado é o de Jesus Cristo. Ele foi o único humano perfeito na Terra e quando ele esteve aqui, ele veio para servir e não para ser servido. Analise as situações vividas por Cristo na Bíblia. Analise as missões que foram designadas aos discípulos. Algum momento foi simples, foi fácil, foi tranquilo? Não, todos os momentos foram difíceis. Eles tiveram medo e eles foram provados. Mas eles não desistiram, porque eles sabiam do propósito de cada uma delas, que era contemplar a glória de Deus. E a tempestade, ela é o acesso ao extraordinário quando você está vivendo o propósito de Deus. Mas você só saberá disso se você não desistir da caminhada. E eu quero finalizar esse vídeo pontuando algumas questões. Então, primeiro, insegurança é um estado, é um momento da sua vida em que você baixou a guarda e aí talvez permitiu viver aquela insegurança, mas continuar insegura não é destino, tá? Isso é decisão. Segundo, Deus não é culpado pelos seus problemas. Ele está pronto para te receber do jeitinho aí que você tá, suja, cansada, destruída. Terceiro, os seus problemas eles não vão deixar de existir só porque você recebeu Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Mas é muito mais fácil você passar pela tempestade sabendo que Cristo dorme no barco do que você ficar à deriva da vida sozinha e completamente sem direção. E quarto, só aceite críticas de quem saiu da arquibancada da vida e entrou na arena para lutar. Quem teve coragem de se expor, de mostrar a cara. Essa crítica vai ajudar na construção da sua vida, dos seus projetos. E não aceite críticas ou considere conselhos de pessoas negativas que continuam ali, escondidas na plateia. E por último, vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. Você nunca terá o controle de todas as coisas, porque sempre existirá espaço para o novo, para o aprendizado. E encarar o novo dá medo, mas aumenta a sua força e coragem. Você tem que agir agora. O amanhã ele não existe. A condição perfeita é essa, agora, pois é a única coisa que você tem. A vida dos teus sonhos ela está ali, logo depois do primeiro passo. Beijo!